Hello, my diva. How are you? I'm so glad to see you here. I miss you. Hello, my diva. Olá, pessoal. Hello. Ai, fico feliz em ver vocês aqui. Tudo bem, pessoal? Eu tô dando um hello aqui para minha amiga Délia, e que ela mora na Califórnia, é uma grande amiga. A gente tem projetos juntos do Divine Dentistry Internacional. Fico muito feliz. I love you too, Délia. Doutora Emilde está pedindo para entrar. Vamos colocá-la aqui na fita. Emilde? Emilde? Oi, querida. Oi, Tudo tudo bem? bem? Tudo Você? bem. Imagina quem está aqui na nossa live, a Délia. Dá um hello para ela. Hello, Délia. Emilde is diva, too. Eu fico feliz de vê-la aqui. A Délia, ela não fala português, mas ela entende bem o espanhol, ela consegue falar alguma coisa. Mas vem para nos prestigiar, né, Emilde? Que bom. Bem-vinda. Hello, beautiful ladies. Então, meninas, eu dou boa noite aqui. Estou muito feliz hoje de ver pessoas que eu gosto demais aqui prestigiando a gente, né? Sou Sandra Fabiano. Para quem não me conhece, que está aqui, sempre tem alguém novo. Eu sou professora há mais de 20 anos. Eu sou mestre em implantodontia, especialista em periodontia, e sou professora de especialização, sou professora coordenadora de especialização na São Leopoldo Mandique, Rio de Janeiro. Antes de introduzir minha amiga, eu queria falar uma coisa. Depois do primeiro e segundo, da primeira e da segunda live, a primeira foi com a Emilde, sexta-feira, a segunda com a doutora Renata Torres, eu recebi muitas mensagens no direct de colegas se interessando pelo tema de preservação do rebordo alveolar pós-extração. E eu fiquei muito feliz, porque se você pensar, as pessoas entenderam o recado, que a gente falou bastante mais conceitual na sexta-feira, né? Foi uma coisa mais conceitual do conceito da preservação, da regeneração, e entender exatamente que a promoção, você pode promover a saúde do seu paciente com facilidade, com segurança, com previsibilidade, com total confiança, e abrir o leque de opções para você dar no seu consultório e ter mais lucratividade, que foi o nosso assunto de segunda-feira, né? Então, nós vamos ter muita live para conversar sobre isso, e fico muito feliz. Hoje estou aqui com a doutora Emilde Barroso, minha grande amiga, para quem não conhece também. Ela é especialista, mestre e doutora em periodontia, né? E também professora da equipe de especialização em prontodontia da Faculdade São Leopoldo Mandique. Mildred, seja muitíssimo bem-vinda. Obrigada. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Antes de mais nada, boa noite a todos, né? E a gente dando continuidade, então, ao que a gente começou a falar semana passada sobre Isso. a preservação alveolar pós-extração, né? E o que isso traz de benefício, sendo um procedimento relativamente simples, que evita procedimentos complexos futuramente para o paciente, né? Então, vamos começar, então, falando sobre... Vamos falar uma coisa antes. Posso perguntar? Pode? A pergunta, né? Porque hoje nós estamos no terceiro episódio do Regenera Aí. Uhum. Né? Então, a pergunta, parafraseando Shakespeare: regenerar ou não regenerar?
Me responde. Regenerar sempre, né? Regenerar sempre. Evitar até, Tem às vezes, algumas mutilações dos pacientes que é, isso. assim, no dia a dia, reabilitações que a gente pega para conduzir o caso, né? No meu caso, o seu a parte cirúrgica, que você vê se tivesse sido preservado, teria minimizado muitos procedimentos mais laboriosos, né? Demandem. É. Então, regenerar. Regenerar sempre, né? Então, vamos hipotetizar um caso, tá? Vamos lá. O paciente chegou no seu consultório com dor ou com fístula, foi enviado. Geralmente, eles vão primeiro no clínico ou reabilitador. E o reabilitador, muitas vezes, manda para o especialista, porque ele fica em dúvida se é um problema periodontal, se é uma fratura ou se é endo. Chegou no seu consultório com suspeita de fratura, mas não tem certeza. Qual seria a sua primeira conduta, Mildred? Primeiro, antes de mais nada, colher uma boa anamnese, né? A gente tem que fechar o diagnóstico e eu digo sempre que a clínica é soberana, né? Então, Exatamente. fechar um diagnóstico, ouvir o paciente, saber como começou, quando, como é que foi a evolução daquele caso, né? Para você chegar até aonde você pode ir com a questão clínica. E muitas vezes assim acontece do paciente conversando comigo, eu já sei. Não preciso nem de ver a radiografia, pela própria história que ele apresenta, né? E hoje em dia também a gente sabe muito que a questão de saúde geral impacta muito na saúde bucal e vice-versa. Então a gente precisa saber também se o paciente tem algum comprometimento sistêmico que possa estar transcorrendo de forma mais complicada o desenrolar daquela patogenia, né, que ele apresenta ali. Então, ouvir o paciente, como é que foi? Ah, de repente, uma dor aguda quando eu estava mastigando. Então, você já começa a desconfiar que seja uma fratura. E como está acontecendo a fratura dentária nesse momento, por conta da pandemia, né? As pessoas Sim, sim. estão tendo muito bruxismo, muito apertamento. E aí, nessa conversa, nesse bate-papo com o paciente, ele fala: ai, eu tô apertando o dente. Ah, meu marido fala que eu tô fazendo barulho com a boca à noite, ou vice-versa, né? Ah, minha mulher diz que eu faço muito barulho, eu tô com muita dor aqui. Aí começa a falar na temporomandibular, Certo. articulação, dor de cabeça, Uhum, dor na cervical. Então, você já vai uhum. conduzindo para desconfiar que seja um apertamento, uma parafunção, né? Ok, ok. Ou então você já vem relatando assim, ó, há muito tempo que esse dente me incomoda. Eu aperto aqui em cima assim, há muito tempo ele já me incomoda. Tá inchado? Não. Então, fratura de muito tempo sem estar inchado. Sondagem também, você não é que são periodontista, aí vê que não é problema periodontal, né? Essa Você pode desconfiar também. é fundamental. Inclusive, assim, não é uma coisa muito do hábito do clínico. Muitas vezes tem uma sonda periodontal que faz parte do kit de exame. E isso é uma coisa assim básica. Né? Um antigo professor lá da UERJ, Walter Machado, sempre falava isso. Que ele fez uma pesquisa uma vez sobre a porcentagem de dentistas que tinham sonda periodontal no kit básico de exame era baixíssima. Então, Tem a sonda exploratória só, mas não tem a sonda periodontal. É básico. que É vem a básico. perícia, né? E para fazer um diagnóstico diferencial, né, Mildred? Eu acho tudo isso aí, eu concordo com tudo que você falou, mas é uma coisa importante, que eu tenho certeza que você vai falar ainda, suspeitou tomografia, né? Ele chega, né, muitas vezes com a radiografia periapical só, às vezes Que o nem clínico já o pediu. clínico pediu, ou fez do próprio Ou consultório. fez na hora, né? Aí temos que pedir uma tomografia que hoje em dia, assim, né, é um exame básico, né?
ajuda muito Concordo. no diagnóstico diferencial. Concordo, eu acho que. Gente, quando não existia tomografia, o que se fazia? A velha e boa gutapercha da endo, colocava na fístula quando tinha fístula e E fazia radiografia, radiografar. né? Para poder ver. Radiografar, exatamente, exatamente. A tomografia é muito interessante, porque, né, eu falo que a gente tem muito tempo de experiência, tem muito tempo. Você deve ter o mesmo tempo de experiência clínica que eu de pério, né? E depois a implantodontia veio em consequência, a periodontista foi, quase todos que eu conheço foram fazer a implantodontia. E até o começo dos anos 2000, as tomografias eram médicas carésimas, carésimas, eram enormes, aqueles papéis enormes. Igual É, você vê de neurologia, cheguei a pegar. difícil interpretação, não tinha aquele software bem próprio para dentista. Ela era. E depois veio, aí foi melhorando um pouquinho, veio uma específica para dentista, mas era muito borrada. Você se lembra disso? Como era Não, difícil, mas metal tivesse, né, nas restaurações dentárias dos dentes vizinhos, dificultava muito. dificultava muito. E hoje a gente tem assim tomógrafos de altíssima resolução. Né? É, Eu falo que a tomografia, não só para o periodontista, para o implantodontista, sine qua non. Sem tomografia não se faz um implante. Cirurgias também, bucomaxilo. E para endo está assim, tomando muito vulto a tomografia para endo, porque muitas vezes esse tipo de paciente ele é indicado não para o periodontista, ele vai para endo. a gente já O endodontista não vê nada ali. tem também o tratamento endodôntico com o guia. Sim, se hoje a endo faz com microscópio, tem guia, tem tudo. Então, assim, trabalham muito bem na tomografia. E a tomografia, o que eu falo, ela é importante, um bom tomógrafo, mas eu acho a coisa mais importante é igual quando você se dá bem com o seu médico, é com o seu radiologista. Inclusive, eu mando muito para o Felipe, né? Felipe Costa, você deve estar escutando a gente aí da ODT. É perto do meu consultório porque ele é bom e porque ele dá atenção. Eu pego um caso que eu ainda tenho, que eu olho, ainda quero mais alguma coisa que eu não estou vendo, um questionamento, peço para ele, eles me uçam aquilo, você tem que ter um bom relacionamento. E tem que pedir também corretamente. Tem lá o campo de você, ó, estou pedindo isso porque eu fiz um enxerto, ou que eu vou fazer seio, quero ver bem o seio, olha, eu estou com suspeita de fratura. Então, ele, inclusive, eu falei com ele hoje, ele vai fazer uma live para gente sobre esse tema também, porque ele lida muito com isso, com esse tipo de tema comigo, dentes fraturados. E o endodontista pede, há pouco tempo, uma pessoa amiga dele pediu, não era para ele, veio para mim. Falei, não tem endo aqui é fratura. Então, professora, chegou a tomografia, a gente leu o laudo, navegou no software, e agora, professora? O dente está fraturado. O que fazer? Fraturado não tem jeito, tem jeito de colar. É extração. Né? E às vezes o paciente pergunta, não dá para obturar, não? Fratura, Porque quando a gente fala em dente quebrado, pessoal, porque fratura de não raiz. confunda, ele está falando a raiz rachada, né? Totalmente fraturada, porque às vezes você fratura uma acústica, uma coisa, você ainda. A dentística resolve, a clínica resolve. Eu estou falando de dente fraturado perdido, né? E Raiz fraturada. fraturada. Tá, extrai o dente convencionalmente, com alavanca, com Não, fórceps, como é que você faz? tá, não, nem pensar. Eu sei que você não faz assim, eu só estou puxando. Porque às vezes tem pessoas leigas aí, Não, né, Mildred? né? Não. A extração tem que ser completamente atraumática. Hoje em dia a gente tem uma gama de instrumentais, mini lâminas, periótomos, umas coisas bem fininhas que você Concordo. pode e deve usar para preservar ao máximo o alvéolo, principalmente a parede vestibular, que é muito fina. E principalmente se for a área estética, né?
os dentes anteriores, a gente tem que preservar a parede vestibular com essas técnicas minimamente atraumáticas, né? E fala para o pessoal, porque deve ter gente aqui que não viu a sua live de sexta-feira, por que que a gente tem esse cuidado com a parede vestibular nas áreas estéticas? Pela espessura, por quê? Então, porque a parede vestibular ela é muito fina, principalmente dos dentes anteriores. Ela Isso. tem menos de 1 milímetro, às vezes, de espessura. E ela é revestida pelo osso Woven Bone, que é o osso fasciculado, que é aquele osso que é perdido pós-extração, né? Então, quando você extrai um dente, no primeiro ano você perde 50% da espessura óssea. As espessas, principalmente na região anterior, superior, do osso vestibular. Isso, na pré-maxila, Na né? pré-maxila e também na mandíbula, né? Então, Sim, na mandíbula vai, finésima. vai afinando aquele osso de forma a prejudicar uma futura instalação do implante. 50% disso no primeiro ano. A Então, espessura vai embora logo, a altura também vai no primeiro ano, numa porcentagem menor. Depois do primeiro, segundo, terceiro ano, ela vai embora também, né? então prejudica demais. Nós estamos falando principalmente da maxila, que é um osso mais poroso, o osso tipo 4, dependendo da região, tipo 3. Então, isso, se a gente pode minimizar essa perda, né, com uma extração atraumática, preservando esse osso vestibular que vai ser importantíssima do ponto de vista funcional e estético, a gente tem que fazer isso. É isso aí. Além do conhecimento que a gente tem hoje, científico, a gente tem os instrumentais que nos permitem isso. Né? Sim, sim. Aqueles extratores, Benex, por exemplo. isso, tá fugindo o nome, Benex, que também permite Tem algumas companhias que tem, não é só uma. Ele também permite uma extração mais devagarinho e tudo mais, né? A extração traumática, ela é uma questão de paciência. é, Eu digo que você tá lá, aquela água mole, tanto bate até que fura, é devagar, movimento de pêndulo, tratando aquela parede como um bebê, né? Bem com delicadeza, senão ela vai embora mesmo. Ela vai embora mesmo. E ela se remodela realmente após a extração. Mas se na extração a gente já derruba essa parede, já destrói essa parede, nos cria mais problemas. Não é verdade? exatamente. Aí tem que abrir mão da preservação e partir para uma regeneração, né? Regeneração. Às E geral, prejudicando a instalação. é, Porque dependendo do grau de perda, a extensão ápico-coronal, aborta. atrasa, É, né? A gente atrasa o nosso caso, porque as extrações atraumáticas, elas são feitas preferencialmente flapless. O que é flapless? Sem abrir o retalho, para você preservar aquela arquitetura, aquele contorno bonito da pré-maxila, né? Que eu acho que é uma coisa, nossa, nobre, uma coisa linda, né? Eu acho que o sorriso é uma coisa linda. retalho está o periósteo, e o periósteo nutre aquele osso. Então, quando você rebate o retalho, faz um retalho total, você está tirando a nutrição do osso vestibular. Você acabou de extrair, você tirou o periósteo, O o ligamento também. periodontal que nutre aquele osso. O osso fininho, coitado, não resiste. Não resiste, né? Então, Emildre, e aí, professora? E agora só extrai, sutura e pronto? Não, então são passos, né? Então, extração traumática, sem levantar retalho, e depois preenche, né, o alvéolo nessa preservação. Sempre que possível, a gente instala o implante, né? Então, a gente tem que ver também a classificação do alvéolo de acordo com a localização da raiz no alvéolo. Se é uma raiz vestibular, a gente sempre tem que extrair o implante pela palatina, né?
Se é uma Instalar o raiz, implante? É. instalar o implante na abordagem palatina. E se for uma raiz mais para palatina, já prejudica a instalação do implante, né? Então, se não der para instalar, sempre que preferível, então, instalar no mesmo ato. Se não der, aí a gente tem que regenerar. E existem casos anatômicos também. Óbvio que hoje existem algumas técnicas de levantamento. Hoje você mesmo fez uma, você estava me falando no consultório. Mas, assim, de maneira geral, nós estamos falando para o clínico, né? Vamos falar, o inferior eu acho que é mais problemático ainda, porque são raízes longas, perto, já nas proximidades do alveolar, ou do forame mentoniano, É, mental, que se fala hoje. E é, você, então, aí, você vai só regenerar. muito Vai comum. fazer a preservação do rebordo alveolar. Na altura do primeiro pré, segundo pré, É complicado, né? aí você E é um procedimento que não é complicado. A gente, ao longo das nossas lives, a gente vai falar bastante. Né? E a gente, na hora de preservar esse rebordo, a gente vai usar o osso, o substituto ósseo, ou PRF, ou osso misturado PRF, que são assuntos das nossas próximas lives. A gente vai detalhar isso direitinho para todo mundo, né? Então, Emildo, dependendo do caso também, que você instala o implante, a gente também faz um procedimento no gap. de A gente qualquer forma. coloca esses mesmos biomateriais que a gente acabou de falar no É, gap para poder você preservar a parede vestibular, né? isso. É importante, de repente, explicar aqui, porque pode Isso. ter Pode ter gente que sabe. gente que não sabe, ou gente. O PRF é uma técnica moderna, né? Porque já tem muito estudo clínico, mas assim, Muitíssimo. poucas pessoas conhecem e menos ainda usam. É um É. procedimento que chama plasma rico em Não, fibrina. não. Fibrina rica em plaqueta. O PRP, que é esse É, plasma, mas é fibrina, PRF, né? ele é a segunda geração Do dos PRP. concentrados sanguíneos autólogos, Isso, segundo né? E a PRF. gente vai falar melhor sobre isso É, numa live, né? isso. Mas os médicos já usam, que é você coletar o sangue do paciente, Isso. trabalhar numa centrífuga. Então, aí tem uma série de parâmetros a serem analisados, uma série de protocolos, e Sim. depois, junto com o biomaterial, ou não, você reintroduz no organismo, no caso no alvéolo, que a gente está falando de preservação de alvéolo, né? Então, a É. gente usa biomaterial Também usa. junto com esse PRF, né? Muitas vezes, mas o biomaterial, dependendo do alvéolo, só o biomaterial também funciona. Sim, e esse biomaterial, como você falou, pode ser sintético ou derivado de boi ou homólogo, né? Ou Né? ou hidroxiapatita simplesmente Hidroxiapatita também, sintética ou uma mistura de beta-fosfato fosfato de tricálcico cálcio, com hidroxiapatita. A gente vai uma... falar bastante sobre isso também quando a gente entrar na live aí dos biomateriais. Mas Então é bom porque tem gente que precisa saber, tem uma né? recurso em cada Então, caso. o fato da gente preencher o gap quando a gente coloca o implante imediato ou com provisionalização ou sem provisionalização passa pelo mesmo motivo que a gente preserva o alvéolo, porque a parede vestibular, principalmente da pré-maxila, ela, mesmo você colocando biomaterial, ela continua a se remodelar um pouco. Porque existe um processo natural no organismo ósseo, no metabolismo ósseo de modelação e remodelação. Então, você perde um pouco, mas não perde tanto. Então, o fato de você usar um biomaterial, você preserva a sua estética, né? Que antigamente, você sempre fala isso, antigamente, quando a gente começou a fazer implantes enormes. Fala aí sobre isso, É, nos alvéolos. essa cientificamente, essa perda do osso alveolar vestibular, né? É. Então, achava que se você
colocasse implantes largos, preenchendo o alvéolo Isso. completamente, você preservava essa reabsorção vestibular do osso. Chegamos a fazer implante de 5 incisivos, né? Para poder manter o osso vestibular. E hoje em dia sabe que quanto mais fino, mais você preenche o gap. O gap é o espaço que fica entre o implante e o alvéolo vestibular, preenche ali com substitutos ósseos, você mantém esse arcabouço, para não haver entre aspas, um colabamento da parede vestibular em direção ao osso. Senão cria problema estético, então cria aquele fundamento ali no rebordo, né? E Então, quantas vezes se fez no passado, né? Porque a verdade é que as coisas vêm evoluindo. Eu digo que hoje a odontologia ela é biológica, total. Se você pegar as revistas de referência na nossa área, vamos pegar um Journal Periodontology ou um Journal Clinical Periodontology, que é da Federação Europeia de Pério, e o outro é da Academia Americana de Pério. A maioria dos trabalhos hoje se faz na área biológica. Esse estudo dessa engenharia tecidual está muito avançado, né? E a gente tem que acompanhar, porque antigamente você olhava, aparece pacientes no nosso consultório, que você percebe nitidamente, ele quer trocar. Onde é dente e onde é implante. Né? Porque geralmente o implante ele está mais apical, a coroa mais apical, ele está com recessão, ou está com um sombreado por esse fato que você falou. Não se tinha conhecimento sobre isso. Lá, quando começou, eu comecei a fazer, não sei que ano você começou a fazer implante. Eu comecei a fazer em 97. Né? Olha quanto tempo, né? Você deve ter começado até antes que eu. 95. 95. Então, não se tinha esse cuidado, porque se colocava implante onde tinha osso. É. E hoje, não, a gente preserva o osso para se colocar o implante. Eu tenho uma opinião formada sobre isso. Eu acho que isso é prevenção e a instalação de implantes imediatos, quando der, com provisionalização ou sem provisionalização, é também uma preservação do rebordo alveolar. É também. Dentro dos parâmetros de se preencher esse espaçozinho entre o implante e a parede vestibular, chamado gap, né? Que a gente sempre está pegando palavras em inglês, esse gap com um biomaterial. Eu e você gostamos muito de reabsorção lenta. Porque ali não é para fazer uma regeneração, é para fazer uma regeneração que acaba virando osso, porque ele vai ser substituído. Uma preservação do volume. E ainda acrescento, além de fazer o enxerto da preservação, que isso é indiscutível, também o enxerto de tecido mole, né? Sim, então você faz muito, eu também faço. Fala sobre isso aí para nós. Justamente para evitar futuramente esse sombreado cinza. Então as coisas estão evoluindo muito. Hoje em dia a gente procura colocar implantes mais finos, mais fundos, né? Respeitando o espaço biológico, né? E também se fala muito hoje do complexo supracrestal, né? Que já mas é o espaço biológico. Em muitas publicações ainda continua sendo espaço biológico. Falam que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. É impossível você ter a plataforma do implante, ter o componente protético e ainda formar conjuntivo, epitélio juncional e epitélio do sulco. Você precisa, no mínimo, de 3 milímetros. Eu conto 4. Então, se está muito superficial, em rebordos cicatrizados, por exemplo, é preferível você fazer um enxerto de conjuntivo e aumentar essa altura do tecido para você ter os 4 milímetros para você formar esse espaço biológico ao redor de implantes, que é o mesmo de dentes, só que de dentes você tem a inserção. Implante você tem uma justa posição. E ainda digo mais, preservar futuras perimplantites. Com certeza. Porque a gente já bem lembrado, Emil. E tem a formação de periodontite. Tenho visto muitos casos de perimplantite. Por eu fazer só
a parte cirúrgica e periodontia, eu não faço a parte de reabilitação, eu tenho recebido de colegas casos de pacientes com muito caso de periimplantite para tratar. E é muito complicado. Então, assim, uma das coisas para se evitar a periimplantite futura é fazer enxerto de tecido mole. É Sim, mudar o e biotipo. respeitar o posicionamento tridimensional, óbvio, isso a gente vai falar em outra live, e o espaço biológico ou esse complexo supracrestal, acima da crista. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, olha quantas variantes que a gente falou aqui. Né? Quantas variantes. A verdade é que a gente tem que entender de biologia para ser cirurgião ou para fazer odontologia. Quem faz resina, olha quantas coisas se sabe hoje sobre tudo, sobre tudo, né? Quem faz oclusão, né? Eu acho a oclusão de uma extrema importância, e daí a gente vai trazer alguém para falar aqui com a gente sobre isso. Eu estou vendo, o Alexandre, você ainda está aí? Eu te vi aí. Você, Luiz, Alexandre da oclusão. É super importante. Não adianta nada você pôr uma bela de uma coroa de porcelana em cima de um implante carésimo, de uma Butman personalizado, e se você não tem uma oclusão direito. Não adianta você fazer estudo se você não tiver espaço biológico. Não adianta fazer estudo se você não tiver parede vestibular. Daqui a 2 anos está aquela recessão cervical e está aparecendo parte do abutment. Tudo Exato. isso é preservação. Outra coisa, Começa lá na preservação, quando extraiu o dente para pôr o implante. são vários passos, né? São E vários passos, vários passos. também é trauma de oclusão. Sim, claro. Claro. Então, deixa eu fazer só uma retrospectiva aqui. Chegou o dente fraturado, fraturou, doutor, meu dente fraturou, eu vou lá. Aí você vai me corrigindo se eu não lembrar os passos. É o que você falou. Exame clínico, né? Anamnese, você vai pedir uma tomografia, aí que você vai fazer o planejamento do caso. Você, na tomografia, já identifica pela sondagem, né, gente? A sonda periodontal, o professor Emildo falou, e eu também acho um absurdo clínico não ter uma sonda periodontal na mesa. Pela sondagem, pela tomografia, você já identifica. E pela acuidade visual também, fotografia, hoje você fotografa, você tem uma visualização muito melhor do caso. Você já vai identificar o tipo de alvéolo que está ali. Né? Se você. O alvéolo são vários, são 3 tipos básicos, mas se tem tecido mole, tecido duro, porque às vezes você fratura a raiz, o clínico que recebe é rápido. Fraturou, você já tirou, você preserva na íntegra. Né? E às vezes você consegue, ainda tem parede vestibular. E graças a Deus. Quanto que perdeu para até fazer um prognóstico. Dá para instalar e regenerar, ou só regenerar, ou né? só regenerar. Ou um alvéolo onde você já perdeu tecido mole e tecido duro. Esse aí é regenerar só, e não é preservar, esse já é uma regeneração. Mas tem um outro caso que a gente faz, que é um caso mais complexo, mas também tem protocolo fácil de aprender, que é o alvéolo 2, que onde você tem, o paciente tem o tecido mole íntegro, tem toda aquela preservação da arquitetura periimplantar, mas está faltando um pouquinho de osso, aí você tem que regenerar, usar todos os princípios da regeneração. Usar membrana, usar biomaterial e tudo mais. A gente vai falar especificamente numa aula mais sobre isso. Então, a gente identificou, tá? Aí a gente faz procedimento. O que a gente faz de procedimento, Nilda? Né? Ou a gente faz a preservação, ou a gente faz a instalação com preenchimento de gap. Isso. Então, você vê como que é um planejamento minucioso, né? E se eu não fizer nada, né? Só extrair, ponto, não quero fazer nada. Aí é uma tragédia. É uma prática inconcebível ou não é? Não, hoje em dia, se fosse lá nos inícios da nossa implantodontia, 95, 97,
não se conhecia sobre isso. Hoje em dia é inconcebível extrair e não regenerar, né? É o que a gente falou, em alguns casos acontece isso, como os premolares inferiores, né? Perto do mentoniano, isso é muito comum. Agora, então tem que regenerar para evitar essa perda que a gente acabou de falar, 50% de perda no primeiro ano. E desses 50%, 30%, né, nos 2 a 3 primeiros 2/3 nos 2 a 3 meses iniciais. Você iniciais. já perde, né? Então, Então, isso é ciência pura, gente. A gente não está falando isso de achismo, isso é literatura. exatamente. Né? Isso é trabalho de vários autores. O mais conhecido é o Shopping, de 2003, que todo mundo que escreve sobre isso vai citá-lo, bem como citar o nosso Araújo, Maurício Araújo, né? né? No seu trabalho, onde ele estudou toda o que acontece, todos os eventos histológicos que acontecem durante a estação até a reabsorção do alvéolo. E eu acho assim, sem a biologia, nós não somos nada. A gente tem que saber, o clínico tem que saber também. O clínico tem que saber também. E é muito Ao especialista, né, eu sempre falo isso, ao especialista cabe os casos mais complexos. É o que a gente faz muito no nosso curso na faculdade. Casos isso. mais complexos. Mas ao clínico geral, esses parâmetros que eu e você estamos falando aqui, porque, na verdade, tem muitas soluções para minimizar essa perda inicial aí, O dentro da clínico preservação. tem que conhecer para poder encaminhar. Fazer, e também não é fazer por achismo, tem protocolo, É, embasado, respaldado pela literatura. isso que a gente está falando. Então, por É. exemplo, o paciente chega com o dente fraturado, morrendo de dor, não dá para esperar. Tudo bem, o clínico vai fazer uma extração assim de urgência, né? Mas depois logo tem que referendar para poder fazer o preenchimento. Alguma coisa. Mas o Não, clínico que tiver preparado, ele pode fazer isso também. é, Ele pode medicar fora 1 semaninha, 5 dias, né? Não pode ficar toda hora indo lá e medicando e aí você acaba perdendo o osso. Isso aí é uma coisa. Mas pode sim, o clínico pode fazer. Eu acho que ele tem que estar preparado, porque ao especialista cabe casos mais complexos. E nós, como especialistas e como professoras de especialização, a gente recebe muita gente com casos drásticos, não recebe, Emildo? Nossa Senhora, principalmente assim na faculdade, que o público é, infelizmente, de uma condição socioeconômica pior, né? Então, eles não têm condições de, logo que for diagnosticado ou detectado o E problema, no especialista, né? fazer. Então, vai protelando. Agora, você falou uma coisa aí muito importante do clínico, se não conseguir fazer e ficar dando antibiótico, eu pego às vezes os casos assim que me dói o coração, entendeu? Às vezes o paciente está há meses tomando antibiótico, vai no clínico, dá antibiótico, aí melhora um pouquinho, daí a 3 semanas volta, dá antibiótico de novo, e isso vai acabando com o microbioma intestinal da pessoa, né? Acabando com a saúde A saúde. física e acabando com a saúde bucal, porque a saúde é na boca também. E acabando com a possibilidade de ele ter uma opção de um tratamento mais fácil. Vai Tá empurrar ele para uma cirurgia mais complexa. mais complexo, porque vai perdendo o osso, vai E vai perdendo. perdendo osso. Tem Essa atenção não sabe, pede uma tomografia, não entende da tomografia. O radiologista hoje, todos eles são maravilhosos. Eles ajudam nesse diagnóstico. Não pode, é inconcebível. Hoje, né, nós estamos em 2021, que se faça isso, que não se esteja up to date, não se esteja fora do entendimento disso. Que se faça extração aleatoriamente, assim. Né? Eu, há muito tempo, eu escuto... gente, isso da década de 90, quando a gente fez pélio, já se falava. Falava-se em preservação de raiz, se falava em muita coisa.
para preservar até em pôntico. A arquitetura, a arquitetura periodontal, né? Porque a do implante é periodontal. Tem uma técnica, né, que você corta a coroa do dente e um pouco da raiz do Sepulta, sepultamento radicular. É uma para técnica pônticos. antiquíssima. Muito antiga, eu não sei precisar de quando. Eu As só me coisas, lembro as do coisas artigo. vão em volta. Hoje em dia, já vi há poucos anos atrás no Congresso falando sobre isso. Sepultamento radicular. Mas é uma técnica que se usa ainda É também. isso que Você eu não tô vai falando. fazer, por exemplo, você numa pré-maxila, o paciente vai perder 4 dentes. Muitas vezes você faz implante em 2 e pôntico nos outros 2. É uma ótima solução. É. Ou, Ou né? então esperar, sepulta a raiz, espera a proliferação do tecido mole para fechar ali, para você ter um melhor vedamento, né, do tecido mole. Depois pode até Ter mais extrair. espessura. Espessura. Espessura, né? De tecido mole. É. Isso aí, eu tenho um caso no E outro consultório, eu preciso trazer esse caso para cá, eu tenho que achar, porque ainda era daquela época da. Como é que chamava aquela máquina? Dental dental, Eye? dental eye. Dental eye. Dental Eye, né? Dental Era lógica, né? Eu não sei onde que está isso, eu tenho algum slide de uma pessoa que eu fui tirando um dente, deixava, fazia o sepultamento, aí fazia implante no outro e deixava 2 no sepultamento aqui para preservar a papila. Ainda não tinha nem saído o trabalho do Dennis Taron, em 2001 e 2003, sobre espaço entre implantes para fazer papila. Nem tinha saído. Mas, trabalho. mas eu já tinha lido o Maurício Salama. Eu acho que é um trabalho de 98 na PPAD, que ele mostrava os casos aqui. E aí, depois, num deles, eu falei, não, eu vou tirar esse dente agora, tem tecido. Eu tirei, depois abri minimamente, eu fiz minimamente vazio, nem se falava nisso. Tirei e instalei implante. O caso dela ficou maravilhoso, ficou um protocolo, sem ter o protocolo convencional, sem ser o protocolo tipo Branemark, que tem muita porcelana, o acrílico, né? Então, assim, olha como esses conceitos. Por isso que eu digo, meu Deus do céu, tem soluções. Nós vamos falar muito, nós vamos bater muito nisso aqui, né? Por que não facilitar a clínica diária? É isso que eu penso. Por que facilitar a clínica diária? Você fazendo procedimentos menos invasivos, você está poupando seu tempo de cadeira, o tempo do paciente de cadeira, você está facilitando a vida do paciente, você vai ficar com mais segurança para depois mais confiança, mais segurança e vai ter mais lucratividade. A gente falou na segunda-feira, ainda está aí no Instagram, na live com a doutora Renata Torres, sobre empreendedorismo e gestão, sobre isso. E ainda vai, entendeu? Poupar tempo, poupar aborrecimento. Não quer dizer que a gente, como especialista, não deva aprender cirurgias avançadas. Isso você vai para um curso de especialização para aprender. Mas o clínico pode gerir sua clínica dessa maneira que a gente está falando aqui. O que você acha disso? O paciente também, né? Porque às vezes o paciente acha que acabou o problema, extrai o dente e pronto, acabou o problema. Outro dia mesmo, extraí o dente de um paciente que ele não queria fazer implante, morrendo de medo. Não, furar meu osso, colocar implante. Não, olha só, eu vou fazer um preenchimento, regenera, depois você pensa nisso, um rapaz Às novo. vezes não está nem querendo fazer porque não sabe o que quer. Porque se Isso, for colocar um ponto, também precisa fazer isso em áreas anteriores. porque senão vai Senão você vai não colapsar tem. o tecido mole ali e você vai ter assim, uma arquitetura muito feia, entendeu? Eu Você não falei, vai ter papila, não vai ter não, papila. eu sou. Né? A pior coisa que tem é o paciente reclamar, eu preciso da papila. Lembro de um caso do doutor Denis Tarno contando. Ele contava isso rapidinho aqui, porque é um caso muito engraçado. Ele falou que ele recebeu um paciente na clínica dele, e a gente já foi no Tarno, né? E o paciente falou assim: olha, eu vim resolver este problema aqui. O que era? Isso.
que é isso? Ele fingia que não estava entendendo. Papila, esse buraco. Eu falo que eu tenho uma amiga que sempre me chamou de doutora Papila. Papila. Eu falei, mas eu tenho outro amigo, mandou lá para Atlanta, para outro, para o Garber, lá para Atlanta. Ele faz muito bem isso, que ele queria se livrar. Porque ninguém quer pegar, né? Aí foi pro Garber e disse, olha, Manda pro inimigo. muito bom o seu caso, mas quem faz isso, você não deve conhecer, é um dentista de Nova York, doutor Denis Tarno. Ele conta isso em tudo quanto é curso, eu acho isso o máximo. É mais ou menos por aí. Né? Chegar lá no seu consultório com aquela papila toda aberta. Agora, consertar é muito mais difícil, gente. Nossa Senhora, ainda mais papila, né? É ainda mais papila. Né? É muito mais difícil. E quando você pega um caso que não foi preservado, de extração múltipla, aí são cirurgias complicadíssimas, várias cirurgias. São complexas, né? Às vezes você tecido duro, tecido mole. Depois espessura, tecido mole. Ou, às vezes É você tem que tempo que se para gasta. fazer tecido duro, porque senão você não tem tecido para fechar. Então, é muito complexo. Então, preservar. É sempre melhor preservar. E né? nesse caso que eu estava contando aqui do paciente, que ele fez a extração, ele achava que era um bicho de 7 cabeças, fazia enxerto ósseo e tal. Aí quando eu falei, não, vamos fazer, depois você pensa se você quer colocar implante ou não. Quando terminou a cirurgia, foi só isso? Eu estava achando que era uma coisa muito complexa e tal. Tem Falei, medo, né, Mildred? então fica aí, depois você pensa, resolve, mas pelo menos eu não vou te causar um defeito estético por uma extração simplesmente sem preservar o alvéolo, né? Então você vê quanta coisa a gente já falou aqui que pode ser feita pelo clínico também. Ao especialista cabe isso também, mas cabe coisas complexas que o clínico não vai fazer, né? Eu acho interessante a gente estar dividindo essa conversa aqui, porque para mim isso é uma conversa muito gostosa, mais do que uma live. Né? Eu estou vendo tanta gente querida, a Cíntia entrou aqui, lembra da Cíntia? Lógico. Cíntia, queridíssima, a Adélia já entrou. Karen Petrelli, se você ainda estiver aqui, eu adoro você também. Karen, sou super fã sua. Quem mais que está aqui? Nossa, mas tem muita gente. O Alexandre Cardoso, que eu falei, eu achei que eu tinha visto seu nome. Já falei aqui em oclusão, hein, Alexandre? Né? Tem que falar, né? Karen, quem mais? Eu acho que eu não sei se o Santos é o Rafael, se não é o Rafael. Quem mais? O do Santini, que honra, Edu. Você é um super periodontista maravilhoso. Que honra você estar aqui com a gente. Outra hora a gente vai conversar aqui também. Né? Então, eu acho interessante essa troca aqui, porque a função dessas lives não deixa de ser uma aula, mas é muito opinião e dividir opinião, escutar opinião. Não é verdade? Eu e a professora Emilda aqui, acho que a gente fala todo dia. Se não fala todo dia, fala 5 vezes por semana. Por aí? Bastante, né? Muito. Semana que vem. A gente troca ideia sobre casos. A gente troca muita ideia sobre casos, né? Porque eu acho que dividir essa responsabilidade, o que você acha disso, manda tomografia e tudo mais, né? Então, a gente já parceria, né? Hein? Vamos ter uma parceria. Sim, parceria, porque casos, né? eu só estou falando para todo mundo, não é só para nós duas, não. A gente é especialista e ainda troca muita dúvida. Todo mundo tem dúvida, todo mundo tem essa tomada de decisão antes de executar um caso mais complexo, principalmente, ela é complicada, né? Eu acho que esse é o grande problema. Então, eu acho que muitos dentistas se sentem muito só no consultório, tem muito medo de resolver um problema, não tem confiança. Será que isso é previsível, não é? Fala sobre isso, o que você acha? Não, sem dúvida. Então, assim, se você poder ter uma troca, ter uma turma, né?
criar um network é importantíssimo. E é sempre importante estar renovando, a odontologia evolui muito, né? Sim, Evolui muito. sim, Então, sim. está sempre fazendo cursos, sempre se atualizando. E agora, com a pandemia, né? Que houve uma mudança de paradigmas em muita coisa, inclusive através da forma do conhecimento como está sendo transmitido, né? Então, está permitindo. Essas coisas de lives foram maravilhosas desde o início da pandemia, né? A E gente cursos mesmo bons que a gente vai falar fez. lives e dessas lives vieram cursos, né? Muitos cursos acontecendo através de plataformas e coisas que a gente não pensava antes, né? Não. É uma maneira diferente de olhar. Desde a pandemia, eu já falei tanto online, já fiz webinar aqui, já fiz webinar lá para fora, já fiz não sei onde. Então, gente, a gente aprendeu a lidar com o software, com a máquina, com tudo, né? Com a transmissão, transmite no YouTube, transmite no Facebook, transmite aqui. E eu acho muito vantajoso também, porque você tem à sua disposição. Você vê que a maioria das lives, essa nossa vai ficar gravada também, a maioria das lives ficam gravadas. E não ficavam no começo da pandemia, depois que as pessoas descobriram que era uma boa vantagem ficar gravada. Que as pessoas podiam acessar qualquer hora, para tirar alguma dúvida, para fazer alguma coisa. É muito Esse é um, não é? a área, né? Deixa É. eu conhecer, deixa eu aprender sobre isso. Deixa eu aprender outra área. Eu gosto de ver demais outra área, Emilda. Ai, Gosto muito de ver outra área. Eu acho isso enriquecedor, não, entendeu? odontologia. É enriquecedor de tudo. E assim, a gente conversou semana passada, eu tô abrindo aqui com você de novo, que a gente está pensando muito a fim de fazer uma comunidade de troca. Uma comunidade de troca entre dentistas, vocês fiquem atentos que a gente pretende fazer isso. A gente não estruturou isso, mas a gente pretende fazer isso. Exatamente pelos mesmos motivos que a gente falou aqui. Troca de ideia, quer dizer, o problema de um passa a ser de todos. Você, em casos mais complexos, geralmente, e geralmente nessas comunidades, alguém do time leva o caso dele e se resolve. O que você acha disso? Você também me deu opinião que é bem favorável a isso. Não, é importantíssimo, porque abre o leque, né? Às vezes a pessoa tem uma bitolação, só pensa naquela forma de... Naquela tomada de decisão X, né? Porque aquela eu me sinto mais confortável, é a zona de conforto, né? Exatamente. É. Então, é uma frase clássica, né? Existe um só diagnóstico, mas vários tipos de tratamento, né? Então, Sim. com essa troca, as pessoas começam a aprender outros tipos de tratamento, né? Então, isso que a gente está falando agora, um caso hipotético de um dente fraturado, o dente é fraturado e ponto, acabou. Não tem não fraturado, meio fraturado. Não tem não fraturado e meio fraturado. Não tem raiz colada, né? Não existe raiz colada, apesar de às vezes o paciente perguntar, né? Não dá para colar. Exatamente. Não dá para Enfim, colar? tratamento existem vários tipos. Depende também do momento do paciente, enfim, do conhecimento do profissional, né? Da Então, segurança que ele tem em executar o fazer procedimento. Por isso que eu resultado. acho que grupo de apoio é bom. Que nem Claro. hoje mesmo que a gente estava comentando sobre essa técnica que eu fiz do levantamento de ceia traumático com broca expansoras, né? Então, isso Nossas densificadoras. ossificadoras. Então, é uma coisa nova, sempre à frente. A gente tem que procurar, né? Evoluir e A gente sempre fez isso, né, Mildred? É porque a gente também não pode ser tão polivalente. Às vezes você tem consultório, você tem faculdade para dar aula. Eu acho que a internet, o offline era uma coisa só aquilo. Agora o offline, que a gente continua tendo nossas atividades, e o online abriu a porta.
É, Entendeu? A gente tem muita oportunidade de dar vazão à criatividade, a desenvoltura até. Muita gente que eu convido para lá, você não gosta de falar em live, você mesmo não gostava. Mas agora você vai aprender que você vai falar em muitas ainda. é, Não é verdade? eu me acho meio tímida. Não tem nada disso, mas você tem um baita do conhecimento. O seu conhecimento é assim, maravilhoso, é isso que é o seu ponto, entendeu? É a sua diferença. Gente, está terminando a live. Você quer fazer umas considerações finais para a gente fechar aqui? Ô, gente, só um recadinho rápido. Se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, principalmente, alguma sugestão, pode mandar no meu direct, tá? Que eu terei enorme prazer em responder. Ou então perguntar aí se É, quer se ajudar. der tempo, tá acabando. Então, é isso. A gente está aberto a fazer essa troca de conhecimentos, ajudar as pessoas, né? Fazer, de repente, um grupo, né? de orientação. E o que fica da live realmente hoje é procurar sempre minimizar o dano no paciente com a questão da extração e a preservação do alvéolo. Sempre que possível, instalar o implante, sempre que possível, fazer uma provisionalização imediata, né, para preservar todo o arcabouço muco suportável e do osso. E existem diversas técnicas, diversos biomateriais, diversos parâmetros que a gente pode lançar mão para poder fazer isso de uma forma mais biológica, né? E sempre conhecimento biológico é fundamental. Então, começar desde uma boa anamnese até uma boa reabilitação. São vários passos que devem ser seguidos. E devem ser conectados, né? E esse entendimento, para quem é só cirurgião com a reabilitação, é fundamental, né? Você tem do seu lado, eu também tenho do meu lado. Como é que vocês fazem lá? É assim, planejamento junto e muitas vezes até a cirurgia juntos, né? Exatamente, sempre com uma parceria, né? Pois é, lá no consultório estou falando mais especificamente da Sandra Coutinho, que é reabilitadora. Assim, por isso que faculdade é boa. Eu estava falando de grupo de apoio, né? Você dá aula, você ali com os alunos e na faculdade você tem uma troca danada. Eu até hoje, eu tenho muita monitor, eu faço muito, como se diz, não é monitoria, não. Mentoria com, Mentoria. com ex-aluno. Toda semana tem um ex-aluno que está lá no meu WhatsApp me pedindo alguma coisa, mas eu tenho o maior prazer, porque eu acho que a gente dá o conhecimento, a gente partilha o conhecimento, a gente é responsável pelo aquilo que a gente criou, né? Você é eternamente responsável como é que o Pequeno Príncipe? Pelo que você cativa. Então, colegas também me perguntam muito, que sabem que eu gosto desse tema de regeneração, de biomaterial, de PRF e de tudo mais. E eu acho que por isso que eu falo, eu tenho o maior prazer, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, que às vezes a pessoa não quer escrever aqui, eu deixo à vontade, por favor. Né? Deixa eu ver se tem alguma coisa já escrita aqui. Fala quando o dente tem lesão grande, extrai, como você regenera. Ô, Vanessa, isso aí é muito interessante, sua pergunta. Ela perguntou, Sandra, fala quando o dente tem uma lesão muito grande, que realmente... Eu mostrei um caso para você, meu, de 2 semanas atrás. Olha, ali você tem que preservar o tecido mole. Porque se você tirar aquilo e deixar... Porque já não dá muito uma regeneração com previsibilidade. Aquele que você tem um mínimo de osso, mas você ainda tem o tecido mole na cervical. Mas depende das paredes ósseas remanescentes. Não, mas ela não está falando isso, não. Quando não tem mais nada. Ah, Tá porque lá, não, você tem aquele pouquinho lá superior, perto do seio, mais nada. Primeira tomografia, obviamente, para você ver se ainda sobrou alguma parede. Se quase não sobrou, mesmo assim, faça. Faça de preferência com LPRF, para você preservar o tecido mole. pode. Depois,
você faça uma segunda tomografia depois de no mínimo 6 meses e você vai dar uma olhada como é que ficou. Se você tem condição de fazer uma segunda cirurgia, uma outra regeneração. Mas não deixe esse arcabouço, senão você vai fazer um defeito muito sério, um Muito, afundamento muito sério muito no paciente. Tá, Vanessa? Eu vestido falo com você depois. mole, né? É. Depois regenera. Preenche aquilo. Porque muitas vezes hemolar é um alvéolo enorme. Se você vai colapsar tudo. Você vai ficar realmente com um defeito muito grande. E tem casos assim, porque ficou muito tempo esperando para extrair o dente. Muito Exatamente. tempo, muita coisa, muita inflamação, muito Geralmente, antibiótico, muita coisa. periodontal, que a doença periodontal é Vai crônica, cair a live agora mesmo, hein, pessoal? Estamos terminando indolor, aqui. então o paciente vai empurrando com a Temos barriga. que arrumar outra live disso, porque falamos e ainda tem coisa para falar. A gente vai fazer outra. É, vai empurrando com a barriga, vai perdendo o osso, vai perdendo o osso. Aí é muito pior para regenerar. Dá certo isso. Eu fiz um paciente, já estou no pós-cirúrgico, e de preferência colocar um provisório condicionando ali para você não perder papila nos dentes contralaterais. Fica muito bom, fica muito bom. A gente vai falar sobre isso, um bom caso para falar. É, Né? com L. Então, eu não sei, normalmente é 1 hora, será que eles estão dando mais uns minutinhos para a Não, gente aqui? tá. Toda live eles estão dando mais uns minutinhos. Você já teve caso assim de preservar só o tecido mole, só que ele acabou, Senilda? Que é a pergunta da Vanessa? Não, eu acho que não. Já Foi a peguei primeira, foi o muito. primeiro caso que eu tive que eu falei para o paciente que eu estou preservando, tem que esclarecer. Esclarecer o paciente, só estou preservando o seu tecido mole. Mostrei um caso para ele, que você deve ter sempre casos no consultório onde não foi preservado nada, que o paciente tinha um V Hoje e o mesmo. póntico aqui embaixo. É. Tem que preservar. Isso é preservação. A regeneração não foi possível, mas eu coloquei. Porque Acabou tinha ainda alguma a parede na mesial. Eu coloquei. Eu fiz um PRF, eu fiz um stick bone, mas bastante PRF para poder fechar, selar o alvéolo e condicionar uma provisória no pós-cirúrgico tampônico, adesivo, está lindo. Então, é uma solução, é uma solução. Depois você vai ver o que você vai fazer. Se realmente formou alguma coisa, que eu acho improvável, e se você tem que fazer uma segunda cirurgia, mas facilita. Você já tem tecido mole para abrir o retalho, que aí você vai ter que abrir o retalho. Você Ai, já tem tecido mole para fazer uma cirurgia complexa, ter um fechamento passivo, um marrom, fechamento primário, marrom. né? Uma ROG. Vai ser uma Ana, regeneração. vaquinha. Ou você vai fazer uma tela ou uma membrana de PTFE, o que você É. preferir. Ou fazer uma sausage, se der. Nesses casos, assim, geralmente é só tela. Ou mesmo uma PTFE com reforço titânio, né? Tá Então, cheio pessoal, de bater. nossa, agradeço demais quem esteve aqui até agora. Inclusive, pessoa que não é da odontologia, mas que é minha amiga que está aqui. Olha só, a minha prima, Andréia. Andréia, te amo, tá? Tem paciente Muita gente, muitos olha amigos. agora. Hein? Hein? Tem até a paciente, Paula Neto. Você, sua paciente? Essa daí É. era no ozônio LPRF, ó, Paula. Ah, meu Deus. Então, pessoal, fiquem atentos que a gente, terça-feira a gente tem uma live até com a doutora Juliana Ramaciato. A gente vai falar de terapêutica, de pacientes sistêmicos, por aí, aguardem. Né? E depois com uma ex-aluna, que é a doutora Vanessa Ribeiro Melo, que agora é nossa assistente também, a gente também vai falar. Isso por aí. E a doutora Emildo volta. A gente já está preparando aí uma outra live. Um abraço a todos. Muito Um obrigada. beijo. Muito obrigada por estarem conosco aqui. Tá bom? Beijo para todos. Tchau. Tchau.